Olá, meus queridos alunos do nono ano, tudo bem? Que é o professor Luiz Paulo, né, professor de História. Nós vamos aí dar continuidade, né, para a nossa aula. Nós estávamos aí falando sobre este período, né, democrático no Brasil, de 1945 até 1964. Nas aulas passadas, nós falamos um pouco sobre os governos, né, de Eurico Gaspar Dutra e também do Getúlio Vargas, né. Na última aula, nós vimos aí que o Getúlio Vargas, em 1954, ele acabou, né, tirando a sua própria vida, cometeu suicídio, né, de forma trágica. O Brasil perdia ali um grande estadista naquele momento, perdia um grande presidente da República, né? E dando continuidade à nossa saga, esta nossa caminhada, né, sobre este período democrático que vai até 1964, nós vamos falar agora de um outro importante personagem da nossa história política brasileira. Trata-se do presidente J.K. Juscelino Kubitschek, por isso que aqui atrás do meu background, né, aqui atrás, nesta capa atrás aqui aparecendo o professor, aparece aí, né, a figura ilustre do JK, e não por acaso ele está aí em cima de um Fusca, né? O JK foi um presidente extremamente importante aí para o desenvolvimento, para a modernização, investiu pesado, inclusive, aí, em atrair aqui empresas automobilísticas para o Brasil, né? Então, este período que nós vamos começar a estudar agora, ele é conhecido por anos dourados, né? Professor Luiz Paulo, por que anos dourados, né? É justamente porque foi um período de grande desenvolvimento aí econômico, de modernização do Brasil, um período de uma certa estabilidade, né, por assim dizer, no início da vida econômica do nosso país, né? Então vamos dar continuidade aí sobre este período, né, que nós estamos tratando. Então, o governo de JK, ele teve aí algumas características, né? Primeiro que o JK, né, naquela ocasião, ele já começa as eleições, ele começa a campanha eleitoral em 1955 com o slogan, né? Ele tinha um slogan muito poderoso chamado de 50 anos em 5, né? Então é muito comum que durante as eleições aí os partidos políticos, os candidatos, né, a presidente, a governador, né, a vereador, geralmente os candidatos na política eles costumam, né, a criar frases impactantes, frases que sintetizam aí as suas ideias, né, o que eles realmente querem fazer durante o governo. E o JK escolheu ali durante aquele período, né, os chamados 50 anos em 5, né? Então é interessante porque naquele período, né, a figura do JK, ele um presidente, um candidato a presidente que fez toda a sua vida política, né? JK que era ali um presidente, um candidato à presidência, fez toda a sua vida política ali na região de Minas Gerais, ele que fez todo aí este percurso, essa caminhada ali no estado de Minas Gerais. E aí, na época, ele era filiado ao Partido Social Democrático, ao PSD, e nesta campanha, nesta corrida eleitoral, ele vai fazer ali uma aliança interessante com, né, na época, ministro do Trabalho do presidente, né, do ex-presidente Getúlio Vargas, João Goulart. Então, o João Goulart era um homem de confiança, muito respeitado na época, né, ministro do Trabalho do ex-presidente aí, Getúlio Vargas. A campanha, a campanha eleitoral foi toda desenvolvida para uma ideia do desenvolvimento econômico do Brasil, a modernização, por isso é esse slogan de 50 anos em 5, né? Então é claro que para isso o JK naquela ocasião ele dizia que se ele fosse eleito, ele não pouparia esforços para atrair aqui para o Brasil também os capitais privados, ou seja, né, as empresas privadas também, né, das multinacionais. Para ele, o dinheiro público só não daria conta de fazer as mudanças necessárias aí no país, né? Então, na época, o Juscelino e o Jango, né, o apelido do João Goulart, sagraram-se aí eleitos, né? A população acabou votando neles e eles fizeram essa composição, essa chapa, né? O João Goulart, que era do PTB. É importante dizer para vocês que, diferentemente das campanhas eleitorais de hoje, na época, um candidato saía candidato ali a presidente da República e o outro a vice-presidente, né? Então é como se fosse uma coligação ali e o João Goulart ganhou aí para vice-presidente
o Juscelino Kubitschek aí acabou sagrando-se aí presidente da República e vão fazer aí esta parceria, né? Então eles tomam posse em 31 de janeiro de 1956. Esta é uma outra diferença, né? Dos dias de hoje, onde os candidatos tomam posse sempre no primeiro dia do ano, né? 1º de janeiro. Lá naquela época, os mandatos de 5 anos e tomava-se posse, geralmente, no final de janeiro, em 31 de janeiro. Bom, para poder desenvolver aí este período, né, o Juscelino Kubitschek vai desenvolver aí o chamado plano de metas, né? Ou seja, para poder desenvolver tudo aquilo que ele pensava para o Brasil, era necessário criar ali, né, um planejamento no qual ele vai chamar de plano de metas. Seriam 30 objetivos que ele gostaria, que ele tinha prometido que alcançaria antes de acabar aí o período de mandato. E perceba você que ele dizia que o governo dele desenvolveria tanto o país, que é como se o país tivesse se desenvolvido, o que levaria 50 anos para o país se desenvolver. Ele aí, o Juscelino, havia prometido que faria em 5 anos, né? E o plano de metas aí, portanto, do governo JK, tinha a parte do investimento público, das receitas, né, do governo, os impostos e também o capital privado. Professor Luiz Paulo, o que é capital privado? Meu querido, capital privado é quando você recebe incentivos, você acaba tendo recursos, né, da iniciativa privada, tanto das empresas, das indústrias, do comércio, para poder aquecer aí, para poder ajudar a alavancar, a modernizar. Então, o capital privado é quando as próprias empresas investem aí no desenvolvimento do país, né? E tudo isso visando o quê? A modernização do Brasil. Então, em algumas áreas específicas, estratégicas para esse plano de metas dar certo, né? Na área da indústria. Então, o Brasil, desde a época do Getúlio Vargas, o Brasil tinha conseguido, né, que os Estados Unidos financiassem, né, a CSN, né, a Companhia Siderúrgica Nacional aqui do Aço em Volta Redonda. O aço é extremamente importante para desenvolver a industrialização, para poder desenvolver, sobretudo aí, né, ele que estava trazendo para cá empresas, né, automobilísticas, necessitaria de muito investimento, tanto em ferro quanto em aço, né? E aí o JK vai investir muito, né, no desenvolvimento, na modernização aí para a produção de aço. Uma outra área também que ele investiu de forma estratégica é o cimento. Então, imagine quantas construções públicas, escolas, hospitais, repartições, quantas casas, quantas empresas não gastam aí para poder construir, né? E isso ficava muito a cargo aí para a construção civil, é necessário, até hoje é assim, do cimento, né? Ele vai começar a atrair essas multinacionais automobilísticas aqui para o Brasil, lembrando que uma empresa automobilística ela precisa de uma gama muito grande, uma quantidade muito grande de tecnologia. Não é fácil, então na época eram raras, né? E até hoje praticamente são as mesmas companhias, né, que fabricam veículos aí no mundo, né, com recentemente, né, as coreanas, as chinesas, mas geralmente é a Ford, né, a Ford que é americana, a Volkswagen que é alemã. Então na época ele estava querendo trazer aí estas indústrias automobilísticas para o Brasil para poder desenvolver aí, porque um país continental do nosso tamanho, é evidente que haveria uma camada, né, uma classe média, uma classe rica, que poderia aí, comprar esses veículos que seriam produzidos no Brasil. O desenvolvimento da indústria têxtil, ou seja, da produção de tecido, não independente de crises ou não, né? Geralmente todos os seres humanos precisam aí utilizar para além da questão da moda, a roupa é extremamente necessário e aí ele vai investir também na produção de tecidos aí por conta, né, das confecções, por conta de toda a empresa, as indústrias ligadas ao vestuário, né? E naquele momento perceba você quantas facilidades que nós temos hoje no mundo aí, devido à facilidade dos eletrodomésticos, né? Então perceba você que hoje, quando a gente tem a possibilidade de ter uma geladeira, um fogão, né? Quando a gente tem a possibilidade de ter uma batedeira, uma cafeteira, são todos esses eletrodomésticos que facilitam muito a vida, né, da gente hoje. Você imagina naquela época, então. Então, o Brasil tinha um mercado interno muito grande, milhões e milhões de brasileiros, e eles começaram a investir também aí nestas fábricas, nas indústrias ali,
de eletrodomésticos, né? E, claro, não adianta eu pensar em aço, cimento, em automóveis e tecidos, em eletrodomésticos, se eu não tiver algo que é extremamente importante, né? Eu, professor Luiz Paulo, só consigo estar daqui falando com vocês. E vocês aí do outro lado, me assistindo por conta de algo extremamente importante. Alguém diria, professor, é por causa da internet. A internet é importante? É, mas se não fosse a energia, nada disso, né? Estaria acontecendo nesse exato momento. Se você pode estar aí assistindo eu aqui produzindo esse vídeo, é porque tem uma força invisível aqui que está movimentando tudo isso, que é a energia elétrica, né? Então, o nosso país, pela geografia do nosso país, nós temos aí muitos rios caudalosos. Esses rios caudalosos facilitavam com as quedas de água aí, né? A criação, a construção das chamadas usinas hidrelétricas, né? Então, nós temos famosas usinas hidrelétricas no Brasil, cito aqui para vocês Itaipu, e na época aí do governo JK, ele vai começar a desenvolver, a aumentar o aparelhamento elétrico no Brasil, incremento e incentivo, justamente aí a construção de hidrelétricas para o fornecimento de energia, senão como é que eu vou pensar em indústria, de industrialização no meu país, de modernização, se eu não tiver energia? E outra área, né, em 1953, nós já vimos que a figura do Getúlio Vargas vai criar a Petrobras, né, companhia aí, estatal do Brasil de produção, né, pelo menos na época era estatal, de produção aí de vários combustíveis, né, de extração do petróleo. Por que vocês acham que até hoje no mundo tem muitos conflitos, né? Os americanos sempre acabam interferindo na política econômica internacional ligada ao combustível, né, ali no Oriente Médio? Por quê? Porque até hoje não se inventaram, né, não se inventou, não se desenvolveu ainda nenhum outro combustível mais importante do que o petróleo, né? Deles são extraídos a gasolina e um sem fim de outros recursos, né? Então, na época, o Juscelino Kubitschek vai também investir aí no desenvolvimento, né, da Petrobras. E uma das áreas importantes também consideradas pelo JK é a área dos transportes, né? De nada adianta eu pensar em industrialização e modernização se eu não tiver condições de transportar as minhas ideias, né, as pessoas, os maquinários, tudo aquilo que era produzido no Brasil. Então, ele vai começar a construção de estradas, por isso que o nosso país até hoje, né, é um país de extensões continentais muito grande. O nosso país ele acaba tendo muitas estradas, e essa vocação para construir estradas já vem desde a época aí, né, dos anos 50 no Brasil. Então, ele vai começar a desenvolver importantes construções, importantes estradas aí no Brasil. A questão dos portos, né? O Brasil, infelizmente, ainda tem poucos portos pelo tamanho aí da costa, do litoral brasileiro. A gente tem aqui, próximo a nós, o Porto de Santos, aqui em São Paulo. Santos, né? O Porto de Santos é importantíssimo, né? Tanto para a entrada quanto para a saída, para o escoamento de produtos que o Brasil exporta, né? Então, milhões e milhões entram e saem todos os dias ali do Porto de Santos. E as ferrovias, que na época o JK tinha o pensamento de desenvolver as ferrovias no Brasil. Até hoje, infelizmente, o nosso país, né, e como é uma obra de infraestrutura pesada, o nosso país acabou não investindo como deveria nas ferrovias. Por isso que a gente acaba aí tendo uma dificuldade, um carecimento, uma dificuldade até de deslocamento mesmo, né? A gente tem países aí, sobretudo ali no continente europeu, que tem uma malha ferroviária muito interessante, os Estados Unidos têm, né? Então, isso acabou, nosso país acabou ficando atrasado nesse sentido, nessa obra de infraestrutura. Mas, na época, o JK tinha colocado ali como objetivo dele desenvolver aí esta área das ferrovias. E aí, nesta imagem, aparece, né, o presidente Juscelino Kubitschek no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, quando, né, Palácio do Catete, o Rio de Janeiro, que era a capital do país, né, era a sede do Poder Executivo, né, do presidente da República. E perceba que ali uma figura de um presidente parecendo um engenheiro, né? Então ele está ali atrás de sua bonita mesa ali na cadeira, olhando e atrás dele, né, ali uma bandeira do Brasil, e ao fundo nós temos o Brasil dividido por áreas, uma série, né, de símbolos ali ligados a cada região, a cada estado, mostrando as obras, mostrando o que de fato o Juscelino queria para o Brasil. Então é interessante ter esta imagem, que mostra uma imagem de planejamento, de organização, de alguém que de fato queria fazer algo diferente para o país, né?
Esta é uma imagem, né, do Instituto Histórico e Geográfico, um convite lá para relembrar aí a história de Brasília. Aí temos a figura, né, de Juscelino e ao fundo a torre do Palácio do Planalto ali, né, JK, porque foi de fato Juscelino Kubitschek que pensou, que vislumbrou a possibilidade de construir uma nova capital para o Brasil, na qual ele deu o nome aí de Brasília, né? Daqui a pouco nós já vamos ver com mais calma toda esta parte, né? Então, setores fundamentais aí que JK começou a desenvolver: energia, transporte, alimentação, indústria, né? E também a área da educação. Então, ele queria explorar ali as fontes de energia, construir as rodovias e ferrovias, e aí, depois de já ter lançado os seus 30 objetivos no seu plano de metas, ele foi ambicioso e vai lançar um 31º objetivo, né, uma 31ª meta, que era justamente a construção de uma nova capital para o Brasil, tirando ali, né, a capital do Rio de Janeiro e transferindo para outra região do Brasil, né? No caso, Brasília, lá no centro-oeste. O país, né, com o JK, vivia ali, com o Juscelino Kubitschek, vivia um período de estabilidade política, de otimismo, de confiança. O JK, ele tinha um discurso realmente que convencia. Nós vimos na imagem ali mostrando que ele tinha objetivos que poderiam ser alcançados aí durante o seu governo, né? Isto, é claro, que animava a população. Quando você tem uma economia caminhando, você tem geração de empregos, as pessoas ficam mais tranquilas no país, né? Ele vai criar a SUDENE, né, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, né? Ou seja, ele queria levar para a região do Nordeste, o Nordeste que hoje, né, e sempre foi muito conhecido pelas belezas naturais, pelo litoral, pela praia, pela diversidade cultural, né? Milhares e milhares de brasileiros, pessoas de fora do Brasil, todos os anos, né, visitam aquela região do Nordeste pela sua beleza, né? Só que na época o JK ele já tinha um pensamento de desenvolver também a industrialização no Nordeste. E por que essa preocupação do JK de desenvolvimento regional? Porque no Brasil nós sempre tivemos o Sudeste, né? Aqui Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, e o Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, toda aquela região ali do Brasil já era e sempre foi extremamente desenvolvida. Já o restante do Brasil, o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste, ainda eram áreas com pouco desenvolvimento industrial, com pouco fator econômico, né? Então, um dos aspectos que motivou aí a mudança da capital, né, aqui do Rio de Janeiro para o Centro-Oeste, ali para Brasília, foi a ideia de uma integração nacional, ou seja, a capital do Brasil deve ficar no centro do país, né? Não, para que senão o país ficava penso, né? Ficava todas as decisões voltadas aqui para o sul e sudeste, o restante do Brasil é esquecido. Então, o JK, com uma jogada estratégica, vai transferir ali Brasília justamente para o centro, né? Pensando na geografia, bem para o centro do país ali, para que houvesse uma integração em todas as áreas, para que não ficasse tão distante a capital do país do norte e do nordeste, e que fosse possível desenvolver a região também ali do centro-oeste. Então, nesse sentido, o JK teve ali um pensamento estratégico interessante, né? Muitos investimentos estrangeiros. Então, o JK é diferente do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas era um presidente que queria desenvolver, claro, a industrialização, mas das indústrias das empresas brasileiras, né? Getúlio Vargas era totalmente contrário com a entrada de capitais, de dinheiro de fora, vindo de multinacionais, porque na cabeça dele, né, do Getúlio, o Brasil pagaria um preço por isso, né? Então ele era extremamente uma política mais nacionalista, né? Ao contrário, o JK vai começar a oferecer inúmeras facilidades para atrair aí essas empresas multinacionais para gerar emprego, para modernizar aí o Brasil, né? Então na época ele vai favorecer a entrada de dinheiro, né? Dos recursos privados, do capital estrangeiro aqui no país. Então nesse sentido ele diverge muito do presidente Getúlio Vargas. Entre essas facilidades, né, o JK concedia terrenos para instalar fábricas, reduzia impostos, facilitava remessas, né, dos lucros que eram obtidos aqui no Brasil para voltar para a sede dessas multinacionais, seja Alemanha, seja Inglaterra, seja Estados Unidos, sem ter tanto tarifamento. Nós sabemos que hoje em dia, se você pega um recurso, né, e você sai do país sem declarar esse dinheiro, você está cometendo aí o crime de evasão de divisas,
Então, na época ali, havia uma facilidade concedida pelo JK, né? A facilidade de importação de equipamentos, né, estrangeiros nas indústrias, sem cobrar aí tantos impostos para a importação. Eu e você sabemos, se a gente for comprar, né, um smartphone, por exemplo, né, se eu vou comprar um iPhone americano, né, em si, ele já vai ter um custo, porque tem uma diferença de moeda, né, do real para o dólar. Mas é claro que quando eu compro este produto e ele é vendido legalmente, com nota fiscal no país, você está pagando também pesados impostos, porque você está importando o produto. Ou seja, ao invés de você comprar um produto aqui nacional, você está investindo no produto que vem de fora. E claro que isso daí vai ter um custo, vai encarecer o produto. Na época, o JK quebrou essas barreiras de impostos para facilitar esse processo de incremento da industrialização, né? O crescimento econômico no Brasil de 1956 a 1960 teve um crescimento de 8% ao ano. Então, essa ideia que o JK teve deu certo naquele momento, surtiu efeito, porque teve um pesado desenvolvimento industrial aqui no Brasil. E claro que com isso um crescimento econômico muito importante, isso aí impactou no PIB, né, no Produto Interno Bruto aí do Brasil, que faz na medição o índice de riqueza do país. Então, olha para você ver, de 1956 a 1960, crescimento de 8% ao ano. Nem agora, né, nessa crise que a gente tem vivido no Brasil, tanto China, né, no mundo, né, tanto a China quanto os Estados Unidos, não vão crescer nem a base de 3% ao ano, né? A previsão de crescimento do Brasil era voltado para 0,5% em todo o ano de 2020, né? Ainda mais agora por conta dessas questões ligadas à pandemia. Você imagina que ele crescia 8% ao ano naquele momento, né? Então, praticamente, se somar a economia americana e a economia chinesa, o Brasil crescia muito mais do que essas duas economias de hoje. Claro que, né, a gente está num outro contexto, num outro momento, né, querendo comparar o presente com o passado, mas é só para vocês terem uma ideia de como que o crescimento do Brasil econômico foi estrondoso naquela época, né? E o Brasil não pensou duas vezes, né? O JK trouxe inúmeras multinacionais, aí, sobretudo americanas, aqui para o Brasil. E isso gerou um impacto importante que é sentido até nos dias de hoje, né? Houve um grande avanço da industrialização no Brasil, que se concentrou principalmente aqui no Sudeste, principalmente em áreas ali como São Paulo e no Rio de Janeiro. São Paulo hoje abriga, sem dúvida no país, a maior quantidade de indústrias, de empresas, né, de tecnologias aí voltadas para o mercado, né? Então, o marco do governo JK, né, do Juscelino Kubitschek, foi a industrialização da região ali do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul, que até hoje são regiões que as multinacionais vieram, permaneceram, são áreas ali que desenvolvem muitos veículos, não, são responsáveis pela construção, pela fabricação aí de veículos no país, né? Então, esta área do ABC aí você vai ter o crescimento, né, do incremento, a parte técnica da mão de obra do trabalho, né, dos metalúrgicos, né? É interessante que anos mais tarde, este mesmo ABC vai ali assistir a chegada, né, de um nordestino que veio lá de Garanhuns para ser, né, torneiro mecânico, fez um curso, começou a trabalhar ali na área como trabalhador, né, como metalúrgico no ramo de peças de veículos ali, e depois vai entrar para a vida de sindicato, vai começar a construir a sua caminhada política aí, que vai desenrolar depois como candidato do PT. Estou falando, né, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele que começou justamente por causa desta industrialização ali na região do ABC, quando ele sai do Nordeste e vem aqui para São Paulo, vem trabalhar justamente neste ramo aí de atividade, né, que foi pensado e criado lá atrás pelo JK, né? Então, as multinacionais automobilísticas, né, começaram a implementar a economia do Brasil e claro que você vai precisar de uma mão de obra especializada, daí o surgimento dos metalúrgicos que eram, né, empregados que para os padrões da época e até hoje, né, são melhores remunerados, né? Aí o Brasil vai começar a fabricação aí automobilística de empresas multinacionais em 1959, né, pouco ano aí antes de acabar os 5 anos de mandato do JK, começa-se a produção do Fusca
no Brasil, o Fusca, né, que é da empresa automobilística Volkswagen, né, empresa alemã. E aí, Brasília, o sonho realizado de JK Juscelino Kubitschek inaugura em 1960, né, a nova capital, a nova sede do Poder Executivo, né, do Presidente da República aqui no Brasil. Esta cidade ela foi planejada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer viveu por muitos anos, é uma figura, um personagem brasileiro reconhecido mundialmente por conta, né, dos desenhos, das obras que ele projetou dentro do Brasil e principalmente fora do Brasil também, né? Aí contou também com os desenhos, com o planejamento do urbanista, né, do Lúcio Costa. Brasília foi construída, né, por imigrantes aí nordestinos. Então nós vamos ter aí muitos trabalhadores, muitos pedreiros, muitos serventes sertanejos que viviam na região do Nordeste, castigada pela seca, com a falta de possibilidade de dias melhores, de empregos. Esses nordestinos saem lá do Nordeste, vêm para a região ali do Centro-Oeste, ali, né? Região do central do Brasil, para dar aí corpo, para dar forma a este sonho de JK. Eles eram conhecidos na época por candangos, né? Um apelido que estes nordestinos recebiam quando estavam aí construindo Brasília, né? É claro que quando a gente pensa, né, naquele período ali dos anos 50, né, início dos anos 60, havia uma grande dificuldade de transportar aí os materiais de construção para essa região, porque aquela região do Cerrado, ali no Centro-Oeste, era uma região, como eu já disse, pouquíssimo desenvolvida, não havia ali, né, insumos, materiais necessários, então era, por assim dizer, um grande deserto, aquela região que hoje abriga lá a capital do país, Brasília. Então, tijolos, máquinas, o aço, tudo foi transportado de forma muito dificultosa, né? Houve muitos caminhões que foram envolvidos aí, né? Nessas grandes jornadas de levar para lá, inclusive, né? Aviões da Força Aérea Brasileira também foram empregados para poder levar alguns tipos de produtos específicos para a construção de Brasília. Então, para a gente ter uma ideia, quando a gente vê Brasília de pé lá hoje, tem uma série de dificuldades, obstáculos que foram vencidos para a construção aí da nova capital do país, né? A construção de Brasília, o crescimento da industrialização, os pesados investimentos que JK fez, deixaram também um saldo negativo, porque com estes pesados investimentos, o Brasil recorreu a muitos empréstimos, o que elevou, né, substancialmente, de forma muito grande, a dívida externa do Brasil, né? Então, o crescimento desta dívida começou aos poucos a corroer um pouco a economia do Brasil, começou aqui a surgir já um crescimento da inflação, a situação começou a ficar difícil para o próximo presidente. Só que o JK pensou, eu prometi 50 anos em 5, prometi que eu ia construir, que eu ia fazer, né, que eu ia incrementar, eu fiz, a minha parte eu fiz. Agora, né, o outro presidente vai ter aí que fazer o seu planejamento também. Então, é claro que quando a gente pensa assim, né, o JK teve uma contribuição importante, mas é claro que quem ia continuar a pagar aí a conta, né, de todos os pesados investimentos que ele fez seria o próximo presidente da República, né? E aí imagens da construção ali de Brasília, a gente percebe aí que era uma área, né, um descampado muito grande ali, né, ali o Palácio do Planalto sendo construído, a região do Cerrado, né, uma região plana, então aí a gente consegue perceber o traçado, né, o planejamento do Lúcio Costa, do Oscar Niemeyer, então perceba a mão aí destes homens que pensaram e, sobretudo, a mão dos homens que executaram, né? Então perceba que aí nós temos os trabalhadores, né? Nós temos os serventes, os pedreiros, os ferreiros, nós temos aí a mão de obra que foi empregada na construção de Brasília, nós temos aí, né, os nordestinos, né, apelidados de candangos, se não fossem os braços, as pernas, a coragem, a força, né, a força de vontade de produzir, de trabalhar, de construir, principalmente destes operários, né, desses pedreiros, desses serventes que trabalharam ali, Brasília seria apenas uma ideia na cabeça de Lúcio Costa, uma ideia de planejamento do desenho, né, de Oscar Niemeyer e um sonho de JK. Quem de fato transferiu este sonho, né, e os rabiscos do papel
para a prática, para a Brasília que nós conhecemos hoje, foram esses homens aí que deram a sua contribuição valorosa. Por isso que nós temos aí, e perceba que naquela época, no final dos anos 50, começo dos anos 60, percebam que estes trabalhadores estavam ali, né, marretas, muitas vezes com ali o ponteiro, quebrando pedras, fixando estruturas, e percebam que eram homens simples, pessoas que não tinham nenhum tipo de EPI, nenhum tipo de equipamento de proteção individual, homens ali com roupas simples, o chapéu na cabeça devido ao calor que faz, sobretudo ali na região também do Cerrado, né, uma área também seca, e muitos com chinelo nos pés, ali descalços. Então, o risco que estes homens, né, correram. Cabe aqui lembrar que, pela história de construção de Brasília, muitos trabalhadores lá acabaram sendo vitimados, infelizmente se acidentaram, né, acidentes de trabalho que levaram muitas vidas, né? Então, muitos construtores acabaram morrendo. Era uma obra muito grande de ser construída, que foi tocada numa velocidade incrível, e claro que por conta disso, pela falta de segurança, pela falta de cuidados, pela falta até de fiscalização do bem-estar destes trabalhadores, muitos deles acabaram ali perdendo a sua vida, né? Então, nesta imagem aí, aparece a figura do presidente JK, né? Ali na parte deste grande caminhão que retirava ali, né, os entulhos, que levava ali uma grande quantidade de materiais de construção para poder construir ali Brasília. Então, este caminhão, esta imagem também mostra aí o idealizador, aquele que projetou, aquele que quis modernizar o país, né, o presidente JK, e ali, portanto, ele em cima, como se fosse uma ideia de progresso, né, uma ideia de construção, uma ideia de um presidente que trabalhou, que construiu, que planejou e que executou aqui, né, o seu sonho no Brasil. É interessante que nós temos esta imagem de Brasília. Perceba que esta imagem ela parece, né, um sabre alado. Então, Brasília, nós temos ali neste croquis, neste desenho, lá ao fundo, né, o Palácio do Planalto, a sede do presidente, né, da República. Parece aí uma ideia de uma espada que corta, né, e do lado aí uma asa, né, e é justamente aí em Brasília as áreas até hoje lá onde ficam as esplanadas dos ministérios ali das repartições públicas são chamadas realmente de asa, né, asa norte, asa sul. Então nós temos aí as asas e nós temos aí em formato de espada. Aparece muito o símbolo, né, da Força Aérea Brasileira, da Escola de Especialistas de Aeronáutica, né? Então não por acaso aí foi feito pelo urbanista Lúcio Costa e pelo arquiteto Oscar Niemeyer, né? Então aí aparece o JK, o Juscelino Kubitschek, entregando aí uma medalha, né? Um reconhecimento pelos esforços, né? Aí do arquiteto ainda jovem, né? O Oscar Niemeyer. Aí nesta imagem, né? Por conta do falecimento dele no ano de 2012, né? E aí uma frase extremamente importante que Oscar Niemeyer deixa, né? A humanidade precisa de sonhos para suportar a miséria, né? Então, ele pensamento de Oscar Niemeyer fazendo, né, denunciando, comentando a situação de desigualdade social do nosso país. Ele que viveu de 1907, né, até 2012. Então perceba que morreu com 95 anos de idade. Este grande arquiteto brasileiro de reconhecimento internacional, um grande personagem também da nossa história brasileira, né? Aí aparece, né, tanto o Lúcio Costa, que está com a mão no queixo ali, Oscar Niemeyer, quando estavam planejando, né, no canteiro de obras, pensando, desenhando aí nos seus escritórios, como que seria a construção efetiva de Brasília, né? Aí o urbanista Lúcio Costa, né, um pouco já mais velho, né, tendo aí o reconhecimento de fato daquele que conseguiu, junto com Oscar Niemeyer, dar forma, né, ao sonho de JK. Bom, espero que vocês tenham gostado desta primeira parte aí, né, da aula, esta parte 1 desta aula aí, né, nessa continuação do período democrático do Brasil de 1945 a 1964. Perceba que nós estamos aqui caminhando, né, partimos de 1945 com o governo de Eurico Gaspar Dutra e já chegamos em 1960 aí com o governo de JK Juscelino Kubitschek, né? E na próxima aula nossa, na parte 2, nós vamos falar de um outro presidente da República, né? Jânio Quadros, mas isso serão cenas aí das próximas aulas.
Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam ter entendido a matéria, tá? Se você gostou, deixe um like aí. Se você não se inscreveu no canal ainda, clique, se inscreva no canal aí, dê um cliquezinho lá no sininho, ative as notificações, porque desta forma você vai sempre receber, você vai sempre ser informado quando o professor Luiz aqui colocar novas aulas de história. Tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e até a próxima aula, viu? Grande abraço!